Olá, amigos, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai tratar de um livro pelo qual nós temos muito carinho, é o livro No Caminho de Jesus, capítulo 32, que nos apresenta um texto que se intitula Dissertação Inacabada. E esse capítulo, ele narra uma história aonde quatro judeus vindos de Sidom estão à procura do Messias, de Jesus. E é bem interessante essa referência a Sidom, porque Sidom ela fica mais afastada de Jerusalém do que a Galiléia. A Galiléia já é, o Galileu já é meio que desprezado pelo judeu por conta daquela postura cosmopolitana, aquela miscigenação que acaba acontecendo em um número mais elevado do que na região de Jerusalém. E Sidom, então, é mais afastado ainda e possui ainda em mais alto grau essa característica. Então, essa miscigenação, essa mistura do povo judeu com os outros povos acaba sendo maior ainda. E é bem interessante entender isso também do ponto de vista da simbologia que está contida aí. Porque você tem a imagem de Jerusalém como sendo o centro da presença divina, simbolicamente, né? Não estamos abordando agora a questão literal de Jerusalém. Então, simbolicamente, Jerusalém representa a proximidade com Deus e Sidom está afastada. E esses povos afastados da presença de Deus acabam vivendo em um deserto. É bem interessante, porque é isso que a geografia ambiente nos apresenta. Então, e nesse deserto, deserto que é da ausência de objetivos, deserto da ausência de referências, você sente a necessidade, então, de beber água, a água que Jesus tem em abundância a oferecer, a água que ele mesmo se referirá à samaritana no poço, a água que não descedenta. Então, esse primeiro aspecto aqui a gente gostaria de relembrar, e seguindo, o texto encerra a narrativa desses personagens, a gente está resumindo bem, né? Fica o convite à leitura não só do capítulo 32, mas do livro inteiro, No Caminho de Jesus, que é uma baita, uma ótima obra aí para ser lida. Mas, então, no final ali, desse início do capítulo, os personagens estão já conversando com o Cristo, e eles vão falar o seguinte: cada qual falou por sua vez, comentando as angústias do problema social na poderosa cidade de que provinham, e após encarecerem, quer dizer, enfatizarem, deixarem bem assim claro a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram curiosos a palavra do Cristo. Então, esses personagens percebiam que havia necessidade de transformações políticas no mundo, cenário exterior. Percebam que interessante, né? Porque à medida que o deserto da nossa própria alma começa a deixar o espírito com sede, é bem comum que nós, ao procurarmos orientações, acabemos projetando essas necessidades interiores para fora da gente, né? A gente imagina que todo problema será resolvido a partir da resolução do ambiente externo, e o Cristo toma a palavra e ele vai então apontar a direção correta. E percebam bem o tom dele, a ótica dele, ela vai mudar em relação à ótica desses personagens que vêm em busca de auxílio, mas claro, vem solidária oferecendo auxílio, né? Então,
O Cristo dirá assim: está escrito, amarás o Senhor nosso Deus e nosso Pai de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Eu, porém, acrescento: fugi igualmente à idolatria de vossos próprios desejos. Idolatria quer dizer essa paixão alucinada, né? Esse amor excessivo do quê? Dos próprios desejos. Quer dizer, são aqueles elementos que alimentam o nosso interesse pessoal. Geralmente em relação ao mundo material, porque interesse pessoal geralmente vincula-se a esse plano de matéria. E o Cristo, ele acabará em outros momentos do Evangelho fazendo menção exatamente a esse mesmo elemento. Quando ele fala assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está separando o plano físico, o plano material, que é importante, ele compreende a importância e a necessidade do plano físico para o desenvolvimento de um espírito, para que ele atinja a perfeição. No entanto, ele deixa claro que são coisas distintas. Em outro momento, ele vai apresentar a composição não se pode servir a Deus e a Mamon, está falando a mesma coisa. Então, essa postura alucinada em relação aos próprios desejos, né? Aos desejos íntimos, aos meus interesses pessoais vinculados ao mundo material, eles não devem ser evitados, né? E para ampliar um pouco o tema a respeito dessa primeira colocação do Cristo, a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos, que na questão 908 traz um conteúdo bastante interessante e que toca bastante essa questão. Os Espíritos nos dizem assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem. Então veja a importância que os Espíritos atribuem às paixões, né? A essa força que nos deixa é, intimamente, profundamente ligado a determinados elementos. Então, elas têm a capacidade de decuplicar, elas multiplicam num número bastante elevado de vezes as forças. Mas aí eles seguem dizendo assim: e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então aí tem um elemento interessante, né? Porque as minhas paixões, elas têm que ter minimamente um vínculo com os desígnios da providência, ou seja, eu não posso estar apartado dos valores divinos. Eu devo manter alguns elementos, alguns campos dos interesses pessoais vinculados ao plano material. No entanto, paralelamente a isso, há necessidade que eu esteja também preocupado com o desenvolvimento moral. Porque aí juntos a gente tem exatamente o que os espíritos estão nos apresentando aqui. Quer dizer, o auxílio dessa força motriz que se fundamenta na nossa existência material, que é a matéria, mas vinculada na execução dos desígnios, quer dizer, os destinos, a finalidade da providência, a finalidade para a qual fomos criados. Seguem os espíritos complementando a ideia, porque a ideia é bem interessante, e só a questão 908 a gente poderia fazer um trabalho aqui que levaria algumas horas. Mas vamos ver aqui o que eles vão dizer na sequência. Se o homem, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, e aí começa a modificar, né? Eu não tenho farol nenhum, farol moral que me guie, então, essas paixões vão ganhando força na minha vida. Essas paixões, elas vão ganhando uma potência cada vez maior a ponto de passar a dirigir a minha vida. É muito comum ouvirmos o termo workaholic. É a pessoa que vive a sua vida a partir do trabalho.
é muito comum vermos pessoas que deixam a sua vida se embebedar dos elementos que conduzem aos campos do poder. Poder pelo poder, do dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Então perde-se de vista que esses elementos, o mundo material, é sim importante, mas é um meio. E em perdendo de vista isso, eu transformo o meio em finalidade. E a finalidade então desaparece. E qual seja a nossa grande finalidade? Crescermos moralmente. Daí a importância do Cristo fazer primeiro a cisão, a separação, falar, olha, a paixão é importante, mas tem algo mais. Qual é o algo mais? A verdadeira finalidade da criação que nos conduzirá à perfeição, então. Não é? Então, e aí os espíritos não terminam, porque eles vão dizer assim: se o homem, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai nos excessos. Cai nos excessos. E aí a coisa se complica, porque eles dizem assim: e a própria força que pelas suas mãos poderia produzir o bem, se tivesse o fator divino, o fator moral também levado em conta, mas sem ele, deixa de produzir o bem. Contra ele se volta. Contra ele quem? Contra o próprio homem. E o esmaga. É o que Emmanuel comumente vai, em todas as suas obras, tratar quando vincula os excessos à loucura. Porque o excesso é em si mesmo a própria loucura. Ele vai dizer assim, o segundo conselho que ele dá àquele grupo, e na verdade o conselho que agora é oferecido para cada um de nós que estamos aqui ouvindo as palavras. Ele diz assim, ó, aniquilai o exclusivismo. Exclusivismo é uma tendência a excluir sistematicamente outras pessoas, seja lá pelos motivos que forem. E não vos entronizeis, quer dizer, não se introduza, não ingresse na mentira, falsidade, ilusão, hipocrisia, porque estareis lesando a sublime divindade, lesando, prejudicando, atrapalhando a sublime divindade. E aí é interessante porque o leitor menos atento pode achar ser essa uma referência a Deus, a ideia de sublime divindade, está lesando, está prejudicando a Deus, né? Que seria ilógico, porque é impossível prejudicar a Deus. O termo sublime divindade refere-se a algo transcendente ao humano. Não é mundano, não é do mundo. Em nossa análise, o Cristo está se referindo simultaneamente à lei divina. Então, nesse campo da análise, estamos sim lesando a lei divina. Porque a lei divina nos aproxima de eventos, pessoas, situações que tendem a alimentar a possibilidade da evolução. E quando eu desconstruo esses elementos, eu leso a lei. Toda aquela construção perde a finalidade. Por quê? Porque eu desconstruí. Eu desperdicei as oportunidades. E aí, ele está falando também do espírito. Por quê? Porque o verdadeiro lesado, depois dessa postura que prejudica, que atrapalha a lei divina, o verdadeiro prejudicado é o próprio espírito. Aquele que produz essa conduta. E aí vem a lei de justiça para corrigir isso, mas nessa jornada houve uma interrupção dos projetos, e muitas vezes projetos que foram engendrados por nós mesmos, na nossa vida, ainda no plano espiritual, com muita esperança, mas que, pelo véu da carne, a gente acaba se equivocando. E segue o Cristo em seus conselhos. Ele dirá assim: recomenda a Moisés, não tomará o nome do Todo-Poderoso em vão. Esclareço-vos, contudo, que ninguém deve menoscabar é desprezar, diminuir o nome do próximo, na maledicência, na calúnia, no verbo inútil
ou desleal? Interessante que ele levanta essa questão da nossa relação com o próximo. A regra, lembrem qual é a regra? A regra é ama o próximo como a ti mesmo. E aqui há uma postura completamente, e aqui há uma postura completamente descentralizada da métrica do Cristo, né? Porque, em primeiro lugar, maledicência é o ato de falar mal. Pode ser verdade, pode ser mentira, não importa. Está falando mal? Maledicência. Então, é interessante. Mas o segundo é um elemento mais grave, é o elemento da calúnia. É difamar fazendo acusações falsas. Quer dizer, toda calúnia é uma maledicência, mas nem toda maledicência é uma calúnia. Então, tem dois níveis, dois degraus desse comportamento. Num, eu já aprendi a valorizar a verdade. No entanto, eu estou equivocado em relação a como eu vou empregar essa verdade, porque falta caridade. Na outra, eu sequer aprendi a validar a verdade na minha vida. Então, eu estou completamente equivocado, né? E aí, finalmente, o Cristo apresenta esses dois conceitos e apresenta a ideia do verbo inútil ou desleal. E essa composição, visto de forma bem literal, deixa claro que ele está só reforçando os elementos anteriores, mas se a gente se aprofunda um pouco mais, você vai entender que a origem da palavra verbo vem do termo filosófico logos, que é compreendido desde 500 anos antes de Cristo, ou um pouco mais, né? Estima-se 500 anos. Por exemplo, Heráclito de Efésio, ele vai, em 500 antes de Cristo, trabalhar a ideia de verbo ou de logos como a razão universal que governa a ordem do cosmos. Está falando de Deus. Perceberam? Há 300 antes de Cristo, os estoicos vão atribuir a ideia de logos como a providência, a natureza, Deus e a alma do universo, a alma do universo. Cara, aqui nós temos uma composição desses pensadores da filosofia grega que lançam uma luz enorme à ideia de logos. Em 570, Pitágoras trabalha a ideia de logos, ou seja, do verbo, como harmonia e ordem cósmica. Olha que grandeza! O princípio da vida que estrutura o universo. De novo, está falando de Deus, né? Não é à toa que em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, João nos apresenta no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aliás, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não está falando de verbo, em algumas traduções está até era palavra. João está falando de logos, meus amigos. João está apresentando aqui uma ideia filosófica muito requintada. Então ele está falando o que aqui? Ele está falando que na maledicência e na calúnia, percebam a importância dessas duas formas de comportamento. Na maledicência e na calúnia, o verbo, o logos, essa postura humana perante a divindade, perante esse princípio, perante a estrutura do universo, ela é inútil. E mais, ela é desleal perante a própria construção da natureza, perante a própria constituição divina. O que só agrava para aquele que persiste em atuar nessa forma de conduta a sua complicação perante a lei de justiça. Então, só compreendendo alguns significados filosóficos, e particularmente o que está contido na ideia de logos, é que dá para acreditar a João, por exemplo, a capacidade de abstrair a ideia de Deus do tempo, do espaço e da matéria. Isso é uma coisa que mesmo hoje não é muito comum. E a gente faz um esforço de abstrair essa ideia, de desvincular Deus do tempo, do espaço e da matéria, mas não é um exercício muito fácil, não. E a gente fica assim, né, pisando em ovos, porque talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não há uma
uma ideia muito precisa. Mas, ao que tudo indica, João conseguiu atingir esse nível de intimidade com a divindade e de compreensão mesmo da ideia de Deus. E da mesma maneira, compreendendo esse significado, a gente penetra de forma mais profunda, minimamente ainda, no texto, compreendendo que a palavra inútil, quer dizer, logos, dita ou escrita não é aconselhável. Mas também que o verbo logos, que nos compete nessa parcela de harmonia e ordem da estrutura e da governança universal, como filhos do rei que somos, não somos Deus, mas somos filhos dele. Então, somos filhos do rei. É necessário compreender e valorizar essa verdade. Deve ser exercida, portanto, junto ao próximo, e para tal, o nosso logos não pode se aliar à inutilidade. A nossa parcela de logos, a nossa parcela de ordem cósmica, pelo menos a ordem cósmica da nossa psique, não pode estar vinculada à inutilidade, porque aí não é ordem. Não pode estar vinculada à deslealdade, porque aí não é ordem. Aí há uma orfandade. Somos criaturas divinas? Sim, filhos de Deus, mas aí estamos órfãos dessa realidade. Segue o Cristo, manda o texto antigo, venera o teu pai, a tua mãe, nos laços consanguíneos. Todavia é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem, olvidando-se, quer dizer, se esquecendo, no bem geral, as fronteiras de raça, fronteiras de família, de cor, de religião, compreendendo que acima dos limites impostos pelo sangue prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Imperativos sagrados da família do universo, não é do planeta, é do universo. É muito maior, sequer do que a gente possa imaginar. A gente nem entende isso. O tamanho dessa família. Tentar imaginar a família terrestre já é difícil. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos apresenta a seguinte informação: os fariseus perguntam sobre a separação no casamento e Jesus recomenda: não separeis o que Deus juntou, ampliando o tema. Os fariseus querem saber de casamento. Jesus está falando de união. Então, amigos, estamos unidos por vários fatores, pela lei divina, por compromissos do passado, pela própria necessidade, pelas amizades que fizemos. E a verdadeira união a que o Cristo se refere e que se conecta diretamente nessas ideias que nos foram apresentadas, não se referem única e exclusivamente à ideia do casamento, mas vão muito além. Por exemplo, o que está contido nisso daí está contido também em alguns símbolos tidos como elementos de um casamento, mas que na verdade referem-se à verdadeira união. A aliança, por exemplo, a aliança, ela na sua composição nos faz lembrar que aquela união não começa nessa encarnação e não termina aqui. Daí ela não tem começo nem fim, o seu formato circular. Rememorando que há um planejamento que antecede esse reencontro na matéria. E esse reencontro não se findará ao término da vida material. Ah, mas a aliança é um símbolo do casamento. Não, a aliança é um símbolo de união. Mas o Cristo não para por aí. Ele segue e ele apresenta mais um parágrafo, diz assim: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma. A palavra circunstância é curiosa, porque ela refere-se a um grande volume de elementos.
ela quer dizer situação, estado e condição de coisas e pessoas. Então, ela é muito ampla. E o Cristo quer ampliar as ideias mesmo. Seu emprego dilata a ideia de matar. E de forma super intencional, uma vez que o Cristo reconhece a imortalidade do espírito. Não é só a morte do corpo físico, ele está falando sobre a morte de um ideal, a morte de um sonho, a morte de um trabalho em curso, a morte de uma relação humana. Tem um texto fantástico onde Emmanuel se concentra nessa temática. Ele pega somente este mandamento e ele expande o mandamento. Esse texto tá contido no livro Servidores do Além, é o capítulo 18, que tem como título Acendamos a Luz. Fantástico. E a gente vai perceber como somos assassinos, nessa visão mais amplificada. Porque tem um irmãozinho que está trabalhando, ele está operando ali e está se dedicando ao trabalho, e muitas vezes nós percebendo que ele não está fazendo exatamente o que nós queremos, o que nós gostaríamos que ele estivesse fazendo, vamos lá e matamos a obra dele. Por arrogância, por orgulho. Tem que fazer, mas tem que fazer como eu quero. Matamos o sonho. A pessoa vislumbra um determinado elemento que, segundo sua própria análise, vai melhorar a sua vida dessa ou daquela maneira. Nós vamos lá, mas isso não vai dar certo. Isso aí não. Nossa, deixa isso para lá. É o sonho dela. Por que eu vou matar aquela obra? Matamos uma relação. A partir de um leve trás. Seja verdadeiro, seja falso, não importa. Ninguém tem o direito de matar uma relação que foi construída, sabe-se lá, há quantos séculos, há quantos milênios. Sabe-se lá o esforço que a espiritualidade implementou para reaproximar aquelas pessoas. Segue o Cristo dizendo assim: pede o venerável testamento, não cometerás adultério. Asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de andar retamente. É o adultério contra si próprio, a partir do esquecimento dos princípios íntimos, dos valores que outrora acreditamos, nos aproximamos. Traição que a gente comete contra nós mesmos. E também a traição que cometemos contra todo o planejamento feito no plano espiritual por conta do véu da carne. E a gente acabou já tocando nessa questão anteriormente, mas é isso aí, quando a gente deixa o interesse pessoal prevalecer sobre esse planejamento, nós deixamos dominar pelas ilusões do mundo, e aí estamos adulterando o verdadeiro propósito da nossa encarnação. E Jesus faz então uma pausa, atendendo a sogra de Pedro, prometendo retornar em breve com novos ensinamentos. E quando retorna, não tem mais ninguém ali. E o texto se encerra de forma sutil, mas deixa um ensinamento final, porque ao longo de todo o diálogo, nós vamos ver um Cristo inexplicavelmente explícito, o que não é comum. Aliás, é bem raro. Para a multidão, ele fala por parábolas, muitas das quais é difícil de compreender ainda nos dias de hoje. O que está implícito nesse comportamento do Cristo? Na nossa análise, é que aquele grupo já contava com todos os pré-requisitos necessários para tamanha clareza. Então, amigos, que essa última lição contida nos últimos parágrafos do capítulo desperte em nós a consciência de que é necessário permanecer firmes na senda do Cristo. Porque, da mesma maneira com que ele se dirigia
com muita clareza para aquele grupo, da mesma maneira, ele se dirige a cada um de nós hoje aqui, significando que também nós estamos preparados. Então, que nós tenhamos força para permanecer na sala do Cristo, para continuar ouvindo essas verdades que muitas vezes são duras, mas que são a única maneira que nós possuiremos para superar nosso pior inimigo, nós mesmos. Muita luz.